A paz do Senhor, igreja. Eu quero saudar todos, mas principalmente quero saudar os papais, dizer parabéns você que é pai, eu também sou pai. E nós queremos então nessa noite, não só lembrar algumas coisas que a palavra de Deus diz, mas também orar para que Deus continue a obra que Ele começou através dos papais que estão aqui. Vamos orar, vamos pedir que Deus abençoe esse tempo que nós vamos ouvir a palavra. Pai, em nome de Jesus, nós queremos pedir agora que o Senhor, com seu Espírito, venha nos dar entendimento, venha nos dar clareza, venha nos dar direção. Por isso nós pedimos que a palavra chegue ao nosso coração, do jeito que o Senhor deseja. Eu quero ser apenas o portador, mas o Senhor é aquele que dá direção e convence, e ajuda e fortalece, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, igreja, tá? Como eu disse, quando a gente fala, lembra o Dia dos Pais, a gente lembra de uma porção de coisas que a gente viveu, que a gente passou. Nós somos pais há 43 anos, é isso que a Beatriz vai fazer. Somos casados, fez dia 30, fez 44 anos que nós temos de história de casados. E olhando para trás, a gente enxerga uma porção de coisas. Poxa, consegui fazer isso, e Deus abençoou de maneira que chegamos até aqui. Mas tem outras coisas que a gente diz, puxa, quantas oportunidades eu perdi. Quantas coisas deixei de fazer porque tinha uma agenda, tinha um compromisso, tinha uma tarefa, tinha alguma coisa que alguém cobrava ou que a gente queria fazer. Com isso a gente privou a família, a gente impediu certas coisas e perdeu algumas oportunidades. Isso, com 40 e poucos anos de casado, vocês vão constatar isso. Quanta coisa podia ter sido diferente. Mas eu quero falar sobre duas coisas que são importantes nessa história de pais. E isso também vale para os solteiros ou até aqueles que não estão mais acompanhados. Herança ou legado? O que nós queremos deixar como pais? Você parou para pensar? Quando você chegar no final da tua história, o que você gostaria que lembrassem de ti? Os teus filhos, a tua família? Como é que eles lembrassem do papai? Quem ele foi? O que ele fez? Talvez vocês que não são casados ainda vão pensar, puxa, mas eu não cheguei lá ainda. É melhor a gente se preparar antes do que quando está fazendo as coisas. A gente nem sempre tem a oportunidade de parar, avaliar, e eu gostaria que nós tivéssemos isso claro. E uma pessoa que Deus me mostrou que, apesar de toda a luta que ele tinha, ele não parou de sonhar. Porque legado é muito mais do que herança. Herança, eu já vou explicar a diferença. O que eu entendo por uma coisa, o que eu entendo por outra coisa. O apóstolo Paulo, ele, na carta aos Filipenses, ele coloca algumas palavras que para mim serviram de motivação até para o que eu quero dizer para vocês nessa noite. Vamos ver Filipenses capítulo 2, versículo 12, 13 e 14. Aliás, é capítulo 3, não 2, capítulo 3, versículo 12, 13 e 14. Capítulo 3, versículo 12 diz: não que eu já tenha recebido, ou que já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para o alvo, para o que também foi conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás
para trás, ficam avançando para o que diante de mim estão. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Até aqui por enquanto. Paulo estava falando de que ele estava progredindo, ele estava avançando, ele estava sonhando com coisas que deviam e podiam acontecer. Agora, eu pergunto, você sabe onde é que Paulo estava quando ele escreveu essa carta? Ele estava na prisão de Roma. E as prisões de Roma, eu não cheguei a conhecer, mas diz que eram buracos em cavernas, que não tinha a mínima higiene, eles eram amarrados os pés aos troncos ou prensados no meio de troncos, e dali dificilmente alguém saía, dificilmente alguém escapava daquilo, a não ser por intervenção de Deus. Mas Paulo estava lá, e o futuro dele era uma coisa mais incerta que tinha. Alguém numa cadeia daquelas geralmente morria ali porque não tinha saída. E como ele tinha apelado para o César, quando ele foi preso lá em Jerusalém, então ele foi levado para lá, as perspectivas de vida para ele eram muito poucas. Ele ia morrer ali, mas ele não deixou de sonhar, porque ele tinha um alvo, ele tinha um objetivo, ele tinha algo diante de si. Então, Paulo, apesar de todas as perspectivas ruins, e foi nos momentos mais difíceis que Epafrodito foi de Filipos para Roma, levar mantimento para ele, e foi o momento que ele escreveu essa carta. Com esta carta, ele anima a comunidade de Filipos. Ele escreve palavras de motivação. Ele coloca como no capítulo 4, versículo 4, diz, alegrai-vos. Outra vez, digo-vos, alegrai-vos. Alguém que estava lá, no escuro, no meio da sujeira, e encaminhado para morrer. Porque ele tinha um alvo. Ele tinha algo que ele queria deixar. Um testemunho, e ele sabia que a história dele não tinha terminado. Que a obra de Deus não tinha acabado na vida dele. E por isso eu quero perguntar de novo, o que você quer deixar? O que você gostaria que os teus filhos, teus familiares lembrassem de ti? E isso é muito importante se parar e avaliar. Nós queremos passar por essa vida simplesmente correndo atrás de coisas, correndo atrás de bens, melhorar a nossa situação econômica. Podemos fazer isso. Mas o que vai dar a hora que eu fechar os olhos? Os filhos vão repartir o que ficou. Quando não botarem fora. Quando não gastar. Então, herança, eu quero dizer, herança a gente deixa, são os bens que nós passamos para a nossa descendência, que pode ser a partir de uma boa administração, de um esforço físico, de alguma coisa que eu fiz. Bem feito, valorizei o meu emprego, valorizei o meu conhecimento e prosperei na vida. Eu quero deixar a herança, alguma coisa para os meus filhos ou para a minha descendência. Mas se parar ali, o que vai acontecer? Depois que eu partir dessa vida, eles vão repartir entre si quando não usufruírem até que acabem. É o que geralmente acontece. Quando não brigam entre si, porque eu quero mais isso, eu quero mais aquilo, ou você me logrou, a minha parte ficou menor, e assim por diante. Herança é isso. Agora, um legado. O que é um legado? É muito mais do que apenas posses. São coisas que nós transmitimos, são valores que vão além da nossa posse, da nossa herança. Eu quero dizer para vocês, os bens foram conquistados pelo esforço do homem ou do ser humano.
Legado é algo que tem a ver com o caráter da pessoa, com o sonho da pessoa, com o objetivo da pessoa, com as metas da pessoa. E se a pessoa não quer apenas passar por essa vida de qualquer jeito, ele vai semear aquilo que ele aprendeu na vida dos outros. Eu estava olhando minha família do lado materno. Do lado paterno, eu me criei no interior, na lavoura, ou como o pessoal diz, na roça, e grande parte dos meus primos também são agricultores. Mas do lado da minha mãe, ali, muitos deles, como se criaram na cidade, hoje são advogados, engenheiros, dentistas, temos muitas profissões. Porque o meu avô era um sonhador. Ele morreu cedo, mas ele, quando não tinha rádio, quando não tinha relógio, ele fabricava. Lá nos anos 40, início dos anos 50, meu avô estava montando um rádio para escutar as notícias da Europa. Um rádio de ondas curtas. E ele fez isso. Inclusive, anos anteriores, ele foi denunciado porque ele estava escutando notícias da guerra. Nenhum outro tinha rádio, mas o meu avô construiu um rádio para ele. E assim ele fazia peça de relógio, inventava alguma coisa, ele sempre tinha uma meta diante de si. Ele faleceu aos 56 anos, se não me engano, do infarto. Mas a sua descendência hoje tem pessoas formadas, pessoas profissionais formadas em nível superior. É humano. É uma coisa que muitos deles não são cristãos. A maioria não são. Mas ele deixou um legado. Ele deixou uma instrução. Porque ele fazia alguma coisa, sempre estava inventando uma coisa. Eles estudaram para ser isso também. Então, irmãos, legado quer dizer transferir para aqueles que vêm depois de nós sonhos. O cristão que tem Jesus, ele não só sonha as coisas para esse mundo. Ele não só sonha ver a sua família numa boa escola. Ele não só sonha ver os seus filhos numa situação econômica melhor, mas que eles estejam com Jesus, que eles tenham a vida eterna, que eles tenham um relacionamento, que sejam salvos. Um pai cristão, ele não olha só que os filhos estejam bem cuidados, bem vestidos e tenham uma boa saúde, mas que eles cheguem ao céu. Que o dia que partirem dessa vida, eles não se perguntam aonde é que eu vou passar a eternidade, mas eles sabem onde é que eles vão. Por isso o apóstolo Paulo diz, eu prossigo para o alvo para o qual eu fui conquistado. Alguém na cadeia diz, eu prossigo, eu continuo. Nós somos livres, nós temos tudo para progredir. E o que nós temos feito? O que a nossa família tem aproveitado do que nós cremos, do que nós vivemos e do que nós aprendemos a partir da Escritura, a partir do nosso relacionamento com Deus. Ali eu disse antes, muitas coisas eu deixei que eu podia ter aproveitado melhor, podia ter vivido melhor também em termos de crescimento cristão e assim por diante, ou dentro da visão da palavra de Deus, da direção do Espírito Santo. Deus tem nos colocado nesse mundo como pais, não só para dar o sustento, que é uma tarefa, o pai é o provedor, mas ele tem que ser também aquele que passa um legado, que a hora que ele partir, o filho sabe para onde é que deve ir. Que a hora que ele deixar esse mundo, a família continua sonhando em direção à eternidade, em direção à vontade de Deus, em direção aos caminhos que a palavra de Deus ensina. Deus tem nos dado isto e essa tarefa, como antes foi lido, ensina a criança no caminho que deve andar. E ainda,
quando for velho, não se desviará dele. Eu quero dizer, se os nossos filhos veem nos pais um homem de Deus, uma pessoa de caráter, uma pessoa que age de maneira correta, que procura ser justo, que procura servir o Senhor e não se acomoda, os filhos vão querer isso também. Porque eles enxergam que isso funciona com o pai, isso funciona na minha casa. Agora, se nós não fazemos a nossa parte, muitas vezes nós esperamos que a igreja assuma esse papel ou resolva esse problema. Tantas vezes eu vi pai dizendo, não dou jeito com meu filho, pastor. Você consegue dar um jeito? Você pode resolver esse problema aqui, que eu não dou conta lá em casa. Por quê? Porque se omitiu em muitas outras coisas. Não agiu de acordo com aquilo que a palavra de Deus diz. O homem é o cabeça da casa. Como cabeça da casa, a Bíblia diz que ele é aquele que dá vida pela família. Ama a família, mas orienta a família. Ama a família, mas também ensina a família. Leva a família para Jesus. Nós temos falado isso muitas vezes. Eu quero dizer para nós, pais, isso é fundamental. A minha vida com Deus faz a diferença dos que vêm depois. E a Bíblia diz, em algumas situações, que legado dá visão para a gente, dá sonhos, dá perspectivas de além dessa vida. Agora, a herança apenas nos limita a esse mundo. Eu quero dizer, pode deixar uma boa herança, mas deixa acima de tudo, no coração da família, um legado que eles possam ter comunhão com Deus. Que eles possam ter aquilo que Deus tem preparado para a sua vida e para a sua família futura. E eu quero lembrar algumas palavras em Êxodo, capítulo 20, versículo 6 diz que Deus fará misericórdia até 1000 gerações daqueles que amam e guardam seus mandamentos. Então Deus vai fazer 1000 gerações através da minha e da sua vida. 1000 gerações, você imagina? Por quanto tempo? É uma promessa de Deus. Se você faz a sua parte, se eu faço a minha parte, nós vamos ser semeadores para as gerações que nos sucedem. Daquilo que nós vivemos com Deus, daquilo que nós conhecemos de Jesus e da direção do Espírito Santo na nossa vida. Em Romanos capítulo 8, versículo 31 diz: que diremos à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Tem outras palavras que nós poderíamos colocar aqui. Mas eu gostaria de dizer para você, Deus é por você, pai. Deus é pela família, porque Deus quer que a família seja a menor estrutura do reino de Deus, que nós lideramos dentro da nossa casa. E quando nós fazemos isso em obediência a Deus, Deus vai nos dar sonhos, Deus vai nos dar visão, Deus vai nos dar atitudes e Deus vai nos dar decisões também, baseado no que Ele revelou na sua palavra. Quando Deus está no comando, as coisas vão acontecer segundo a vontade dEle. E nós não vamos olhar para aquilo que nós sentimos, aquilo que nós achamos importante, mas aquilo que Deus fala na sua palavra. Amém, irmãos? Você quer deixar um legado? Então, olha para o que Deus está falando na palavra. Olha para aquilo que Deus tem revelado nas Escrituras, que é a tarefa do marido, que é a tarefa do cabeça do lar, e nós somos isso. Não é que nós somos diferentes das esposas. Nós temos, eu tenho falado que ali a Bíblia fala da função. É uma diferença funcional, não de qualidade nem de valor. O homem é o cabeça, a mulher é a auxiliadora idônea. Mas os dois juntos devem ter sonhos, visão a partir da palavra de Deus. Os dois juntos devem ter um coração que busca Deus, que anseia pelas coisas de Deus. Recentemente, nas nossas reuniões de pastores, o pastor Osmar sempre lembra, nós não devemos deixar de orar juntos
marido e esposa. E sempre que dá, façam isso. Porque não há nada que nos aproxima tanto um do outro do que a nossa intimidade com Deus. Se você, marido, toma iniciativa, que nem sempre é muito fácil, nem sempre os horários combinam, mas se você fizer isso, você vai estar semeando um legado que os teus filhos vão seguir, que a tua família vai valorizar, que vai abençoar a sua casa e que Deus vai entrar com providência naquilo que você precisa, naquilo que você busca e naquilo que você anseia que aconteça na sua casa. Você quer ver a tua casa feliz? Quem quer ver a sua casa feliz, Dani? Nós queremos. Então, o que nós temos que fazer? Buscar a fonte da felicidade que está na pessoa de Jesus, que está nele, que está na sua vontade, revelado na palavra. Então, por isso, irmãos, Jesus disse em Mateus 28, versículo 18, toda autoridade me foi dada, e ele manda. E ele disse, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então significa que Deus está presente. O Senhor Jesus está junto na nossa família. Ele diz que está no meu, no seu coração. A não ser que você não crê nele. A não ser que você não tenha buscado a presença dele. Mas se você busca, o seu legado vai ser como Paulo. Ainda que humanamente ele não via perspectiva, mas ele não deixou de sonhar. Eu quero dizer para você, não importa a idade que nós temos, não importa a situação que nós vivemos, mas nós não podemos deixar de sonhar o sonho de Deus. Sonhar a direção de Deus sendo cumprida na nossa vida. Sonhar aquilo que Deus tem preparado para a nossa vida. Por mais que isso implica em renúncia, em luta, em busca, seja lá oração, vigília, o que nós tivermos que fazer, nós não podemos deixar de lutar por aquilo que está diante de nós e nós precisamos alcançar. Tem coisas que Deus faz, só Ele pode fazer, mas tem coisas que só eu posso fazer. E o que eu devo fazer nessa situação é buscar a direção dEle, buscar a unção dEle, buscar a palavra dEle, o conhecimento que vem dEle e a unção do Espírito Santo para ter força para caminhar, para ser aquilo que eu devo ser. E eu tenho orado, Deus, eu não quero ser mais um marido. Eu quero ser um marido que o Senhor quer que ela tenha. Que a minha família tenha como pai. Eu quero ser aquele que o Senhor quer ter aqui nesse lugar para abençoar essa descendência. E hoje nós batemos uma foto depois do almoço. Dos netos mais velhos, eu sou o mais baixinho. Então, eles já estão ali começando a olhar para fora, para as coisas que estão diante dele, o futuro deles, e assim por diante. Daqui a pouco eles não vão estar mais nem comigo, muito menos com os pais. Eles vão seguir sua vida. Mas o que nós deixamos? O que nós contribuímos? O que nós passamos para eles? Então, quer dizer, herança são coisas que ficam aqui nesse mundo. Legado, eles vão sempre ter o que lembrar. O meu avô falou isso, meu pai falou isso. E isso vale a pena seguir. Se você sonha, ora por isso. Deus vai entrar com providência de maneira que você vai conseguir realizar isso. Tem muitas coisas que só acontecem pela direção do Espírito Santo. Por isso disse, legado tem a ver com caráter, mas tem a ver com a nossa vida com Deus também. Se a nossa vida com Deus funciona, é o melhor legado que a nossa família pode ter. Eles vão saber, o meu avô fazia isso, meu pai fazia isso. E é um exemplo que eu posso seguir. Eu era criança, nós morávamos no interior de Juí. Domingo à tarde a gente saía para bater bola, aquelas coisas entre os filhos dos vizinhos. Eu passava na casa de um senhor de idade. Ele veio para o Brasil como fugitivo de guerra da Primeira Guerra Mundial. Domingo à tarde ele estava sentado na sua sala com a Bíblia aberta.
Os filhos, os netos lembram disso. Ele não era de falar muito, mas um exemplo que a gente via, domingo à tarde, chamava vô Frederico. Vô Frederico estava lendo a Bíblia. Aí meu pai sempre dizia, tu pode passar lá no pátio do vô Frederico, mas não atrapalhe ele, está lendo a Bíblia nessa hora. Os vizinhos sabiam. Agora, o que o seu filho vai dizer quando ele estiver ali lendo a Bíblia? E ainda mais, o que o teu filho vai fazer quando você ensinar a palavra de Deus para ele? Quando você orar com ele, quando você transferir essa unção que Deus colocou sobre sua vida. Ele não só vai ter o teu sonho, mas ele vai ter o sonho de Deus para a vida dele. Por isso, irmãos, herança é importante, mas é pouco. É para esse mundo. Legado é para a eternidade. E eu queria dizer que tenha isso no coração. Por isso, primeiro, a primeira coisa que nós temos que ter claro, como é que vai a nossa vida com Jesus? Se a minha e a sua vida com Jesus vai bem, você não só está entesourando, como o apóstolo Paulo diz, coisas para a eternidade, mas você está entesourando coisas para a sua família. E Deus quer que você seja um semeador, como a Gorete leu antes. Alguém que semeia em terra boa. Alguém que semeia onde vai dar fruto. E se você semeia com oração no coração dos teus filhos, ainda quando for velho, eles não se desviarão. Muitos só se converteram na vida adulta. Porque os pais, quando se converteram, não souberam passar imediatamente o que eles tinham descoberto. Mas eu quero dizer para você, se você entendeu o Evangelho, não perca a oportunidade de semear. Isso não volta vazio. Mas a palavra tem que chegar. Se ela chega, ela vai dar fruto. Porque a sua família, eu creio que é terra boa. Porque eu sei que a minha é. Então, nós temos que orar para que Deus abra o coração. Então, por isso, a primeira coisa, como é que vai sua vida com Jesus? Se você tem certeza da salvação, está buscando a presença dEle, você tem uma parte fundamental, porque aquilo que Deus colocou sobre a sua vida, isso não só vai motivar, mas vai ser transferido para os seus filhos. A segunda coisa, quando você tem um coração obediente à palavra, quando você obedece e procura olhar para a palavra, tanto para estabelecer seus sonhos, seus alvos, seus métodos e sua maneira de agir, Deus vai entrar com providência. Não só vai lhe dar sabedoria, mas vai lhe dar força diante das dificuldades. Vai lhe dar entendimento para orientar os filhos e a família também nas horas de resistência e dificuldade, como às vezes acontece. Onde os filhos não querem saber muitas coisas. Mas eu quero dizer para você, quando a vida cristã funciona dentro do lar, a crise da adolescência não é a mesma. Às vezes é bem branda, às vezes nem existe. Por que existem algumas crises na adolescência de algumas casas, ou com os filhos adolescentes? Porque os pais não semearam quando eram menores. Ou não souberam que era importante, ou negligenciaram. Agora, se é feita uma semeadura desde criança, o legado vai sendo passado desde cedo. E eu quero dizer para você, não importa como é que você chegou até hoje, mas não deixe de sonhar. Não deixe de batalhar, como Paulo dizia, prossigo para o alvo, para a soberana vocação, para aquilo que eu também fui conquistado em Cristo Jesus. Então, você é templo do Espírito Santo. Haja, a terceira coisa, então, haja dentro da Escritura. Que os filhos saibam disso. Que quando tem uma necessidade, quando tem uma luta, que o pai está orando, que a mãe está orando, que a família se reúne para orar, ou se não dá para orar, mas que tem alguém intercedendo para Deus dar direção. Tem alguém buscando a presença de Deus para dar sabedoria. Imagine essa situação.
Então, por isso, guarde essas quatro coisas. Primeiro, você quer deixar um bom legado, zele pela tua vida com Jesus. Quem aqui já tem certeza da salvação? Nós temos, então Jesus está na sua vida. Se você não tem clareza, então eu convido você para nós orarmos depois, entregando sua vida para Jesus. A segunda coisa, olhe para a palavra. Olhe para aquilo que Deus diz a respeito da família e olhe para aquilo que Jesus prometeu fazer contigo e através de ti, aonde você está. Eis que estou convosco, ele disse, todos os dias até a consumação do século. Então, ande com ele, viva com ele, olhe para a palavra. Terceira coisa, seja fiel nas decisões, naquilo que você conhece. Ninguém é obrigado a saber tudo, mas o que você sabe, a partir da palavra, faça, e faça de maneira certa, procurando ser justo, procurando ser reto, procurando ser um testemunho também no trabalho e aonde você está. Deus vai te honrar nisso. E a quarta coisa, peça para o Espírito Santo tanto te encher, como também encher tua família. E eles também vão crescer nessa visão. Ore com eles, ore com a família. Transfira o que Deus colocou na sua vida. Você vai ver o que Deus vai fazer. A crise da adolescência, aquelas lutas que existem, aquela questão dos valores, Deus vai colocar no coração deles aquilo que eles precisam. Você quer ver tua descendência sendo uma bênção? Ou vai parar tudo conosco? O que a Bíblia diz em Êxodo capítulo 20, versículo 6? Que Deus fará misericórdia através de mim, através de você, até 1000 gerações. Mas se a nossa vida com Deus funciona. Ele não diz que vai pegar os filhos lá adiante e vai converter. Não. Ele está falando para mim, está falando para você. Se você tem isso no seu coração, Deus vai fazer de ti o início de muitas gerações de pessoas que vão mudar a história. Deus vai fazer de você alguém que faz diferença onde é que você está. Alguém que vai ser semeador de bênção. E nós vemos que o mundo está indo de mal a pior. Eu quero dizer para você, se nós como cristãos não zelamos pelos valores que a Bíblia nos ensina, o mundo não vai fazer isso. Antes, pelo contrário. Há uma observação para pegar os cristãos nas suas falhas. Há uma constante vigilância do lado errado para implicar as igrejas, os pastores e assim por diante. Eu quero dizer para você, ainda que trovege, nós vamos sair de guarda-chuva de lata, mas nós vamos enfrentar essas coisas debaixo da direção de Deus. Eu e você não somos chamados para fazer diferença nesse mundo. Eu quero deixar alguma coisa para minha família, porque eu não quero morrer pobre. Mas eu quero dizer, o principal é o legado para que eles vivam segundo a vontade de Deus. Você quer isso na sua vida? Vamos ficar em pé? Eu quero orar com os homens. Mas eu quero primeiro lançar o desafio. Você quer deixar herança ou um legado? Você quer deixar um legado? Então eu gostaria que você saísse do seu lugar e viesse aqui para frente. Para nós estarmos orando. Pelos homens e futuros maridos também, se quiserem. Nós queremos ungir vocês. Para que você não só faça aquilo que a oportunidade se abre, mas que você faça de todo o seu coração diante de Deus. Como Paulo dizia, aquilo que é melhor, aquilo para o qual eu fui conquistado, eu quero prosseguir nisso. Eu quero seguir para o alvo. Maridos, vem cá. Eu quero primeiro orar, pedindo que Deus abençoe. Pai, em nome de Jesus, Tu nos colocaste maridos
chefe de casa, cabeças de família aqui em nosso meio. E tu não queres simplesmente que nós deixemos herança, deixemos bens, deixemos propriedade, que é importante também, mas que nós deixemos um legado que ajude os nossos filhos e todos quantos nos conheçam a se motivar para buscar a tua presença, a se motivar para buscar o teu altar, para buscar o teu trono, para sermos aquilo que o Senhor tem projetado para nós e tem colocado na sua palavra. Que o alvo do Senhor com a nossa vida, também na família, seja cumprido. E eu quero pedir agora, Pai, que a tua unção desça sobre cada um dos que já são maridos, que já têm família, e também os que tiveram ou que não têm mais os seus filhos, seus netos consigo. Pai, tu queres que nós façamos diferença. Por isso quero pedir agora que em nome de Jesus, o Senhor se manifeste e que a tua unção seja liberada sobre cada marido, cada cabeça do lar, para ser aquilo que o Senhor foi, porque a Bíblia diz que nós devemos amar e cuidar da nossa família como o Senhor cuidou da igreja. E nós não queremos nada diferente do que isso, porque nós sabemos que isto é o melhor do Senhor para a nossa vida, para a vida das famílias e para o teu reino e também para a tua igreja onde nós estamos. Pai, eu quero pedir agora que teu óleo desça do teu trono, esteja descendo sobre cada cabeça agora, no nome de Jesus.